Carta de Paulo aos Romanos, 3º capítulo, e a nossa leitura estará do verso 9 ao verso 20. Amém? Diz assim o texto bíblico, em nome de Jesus. Que concluiremos então? Temos alguma vantagem? De maneira nenhuma. Já demonstramos que ambos, tanto judeus quanto gregos, estão todos debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem e não há um sequer. A garganta deles é como um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está sobre os seus lábios. A boca deles está cheia de maldição e amargura. Os pés deles são ágeis para derramar sangue. Ruína e miséria marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Sabemos, pois, que quanto o que a lei diz, ela o diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele pelas obras da lei, pois por meio da lei que nós nos tornamos conscientes do pecado. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós oramos para que o texto inspirado nessa manhã, quase tarde de sábado, venha de fato abrir os nossos corações e nos encaminhar e nos direcionar ao único Salvador suficiente das nossas vidas, Jesus Cristo. Que nesse momento, diante da sua sagrada Escritura e da verdade fundamental da nossa condição, nós sejamos direcionados à salvação e à solução que há em Jesus. Que nessa manhã, que nesse sábado, Cristo venha brilhar nas nossas vidas e venha ser o único a ser glorificado, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar minhas irmãs, pode sentar meus irmãos. A paz do Senhor a todos vocês, espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Para aqueles que não tiveram uma semana tão ótima, mais corrida, mais cansada, a paz do Senhor também. É muito bom ter você e a igreja esse ambiente, onde independente dos perrengues que a gente passa na semana, algumas mais tranquilas, outras mais difíceis, a gente se reúne como um corpo só, que ama uns aos outros e que juntos a gente vai escutar a palavra de Deus para ver aquilo que o Senhor tem para a gente nessa manhã de sábado, quase tarde. Por isso, a gente está numa jornada, a gente está numa série de mensagens que se chama A Jornada da Salvação. E como que a gente tem dividido essa série de mensagens? É uma jornada que a gente tem caminhado para entender desde a criação do mundo até a volta e retorno do Senhor Jesus Cristo. Aonde a gente está dentro dessa história? Aonde a gente está dentro dessa história da Bíblia que Deus está salvando pessoas? Muito obrigado, viu, irmã Joana? O copo grande, muito bom, assim eu preservo mais a voz. Obrigado, irmã Joana, Deus abençoe. Aonde nós estamos dentro desse enredo tão grande da história bíblica? O que Deus está fazendo no mundo e como nós estamos nessa história de redenção? Onde começou tudo? Quais são os maiores dilemas? O que está acontecendo nesse processo de salvação? Será que salvação é simplesmente repetir as palavras de um pregador, das quais eu e você possamos ter repetido um dia? O que significa ser salvo? Quais são os processos que tem na salvação? Por isso essa série vem tentar colocar a gente nesse trilho, nessa jornada da salvação. A gente começou vendo sobre a criação de Deus, que foi uma criação perfeita. Deus cria, isso mostra em Gênesis 1 e 2, as coisas, a natureza, o relacionamento humano perfeito. Mas semana passada a gente viu que houve a queda, houve o pecado de Adão que corrompeu a humanidade. Com o pecado de Adão, com o pecado de Eva, toda a humanidade foi distorcida por causa do pecado. A natureza foi distorcida, o relacionamento pessoal foi distorcido, o nosso relacionamento com Deus foi distorcido. A gente agora está afastado, totalmente destituído da glória de Deus por causa do pecado. Mas vimos semana passada
que não são as atitudes ou as ações humanas que moldam o plano de Deus, mas o plano de Deus, ele está acima, inclusive, dos nossos erros. Não foi o pecado de Adão, não foi o erro de Eva que foi suficiente para acabar com o plano de Deus. Mas apesar das nossas misérias, apesar das nossas más escolhas, Deus continua sendo bom. E o plano dele é infalível. Por isso que desde a fundação do mundo, ele já havia prometido Cristo para nos salvar da nossa natureza. Por isso, no terceiro episódio, no sermão de hoje, a gente vai continuar nessa jornada e a gente vai agora entender e aprofundar um pouco mais sobre as consequências do pecado de Adão e Eva. O que foi que a queda de Adão e a queda de Eva trouxe para a humanidade? Quais são as consequências do pecado? E para isso eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta no livro de Romanos, em especial no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, que é o nosso texto base da mensagem de hoje. Em primeiro lugar, é importante a gente entender sobre o que está se tratando o livro de Romanos, que é o texto base que a gente leu. A carta aos Romanos é uma carta que foi escrita em 57 depois de Cristo, ou seja, é um conteúdo extremamente recente para a igreja. Se a gente se recordar, aproximadamente em 29 depois de Cristo, que é quando Jesus ascende aos céus. E quando Jesus vai para o céu, os apóstolos ficam uma semana no cenáculo esperando o Espírito Santo. Uma semana depois, lá por volta do ano 30 depois de Cristo, os apóstolos são cheios do Espírito Santo e o evangelho começa a se propagar nas cidades. E nessa propagação do evangelho, um homem chamado apóstolo Paulo, que era perseguidor, tem um encontro com Jesus. E décadas depois desse encontro com Jesus, Paulo, ele faz algumas viagens missionárias, e dentre essas viagens missionárias, Paulo planta igrejas pela Europa, pela Ásia, e uma dessas igrejas não foi a que Paulo plantou, mas que já existia na época de Paulo, é a igreja em Roma. A igreja em Roma surge quando, lá em Atos, existe aquela perseguição por parte dos cristãos, que começa com a morte de Estevão. E com essa perseguição, os cristãos, eles se espalham por todo o mundo. E um desses cristãos que estavam em Jerusalém foram fugidos para Roma. E é através desses cristãos que fugiram que existe a igreja de Roma, que Paulo vai escrever essa igreja, a carta aos Romanos. Além disso, essa carta aos Romanos, ela é dividida em alguns blocos, que é importante a gente entender essa estrutura da carta para a gente inserir o nosso texto que a gente leu no início dentro dessa estrutura da carta. Em primeiro lugar, a carta ela está dividida do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo dizendo e ensinando que toda a humanidade está debaixo do pecado. Essa é a tese central do capítulo 1 até o capítulo 3. No capítulo 1, Paulo vai falar que os não-judeus, que os gentios, estão totalmente debaixo do pecado. No capítulo 2, Paulo vai incluir os judeus na história. Não são só os gentios que estão debaixo do pecado, mas os judeus também estão debaixo do pecado. E no capítulo 3, é essa grande síntese do capítulo 1 e do capítulo 2. Tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado, ou seja, não há um justo sequer. Todos estão totalmente depravados diante de Deus. Depois do versículo 21 do capítulo 3, até Romanos capítulo 8, Paulo vai começar a segunda estrutura da carta. Perdão, do capítulo 3 até o capítulo 5, Paulo começa a segunda estrutura da carta, que é falando de uma interrupção na história, a justificação pela fé. Apesar da nossa condição de pecador, apesar do nosso destino ser a morte, Jesus interrompe a história e é através da justiça de Cristo que nós somos salvos. E aí do capítulo 6 até o capítulo 8, Paulo vai explicar essa salvação que vem com Cristo Jesus. E depois, do 9 ao 11 e do 12 em diante, é como essa salvação muda as nossas vidas, como a salvação de Cristo altera a maneira prática que a gente se porta. A principal tese do livro de Romanos, da carta aos Romanos, está em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, texto muito famoso entre nós, que é quando o apóstolo Paulo diz que, portanto, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho ele é poder, ele é salvação para todos aqueles que creem, primeiro para os judeus e depois para os gregos.
Versículo 17, porque é no Evangelho que é revelada a justiça de Deus. Justiça essa que, como está escrito, é do princípio ao fim pela fé, pois o justo viverá pela fé. Então é a partir desse argumento, dessa tese central, de que o Evangelho é a justiça de Deus, que Paulo escreve a carta aos Romanos. E aí a pergunta que está norteando a carta e que vem para o nosso capítulo é: como Deus pode ser justo salvando pecadores? Como Deus pode ser justo salvando pessoas que não merecem? Porque se nós, através de Adão e Eva, pecamos e nascemos totalmente corrompidos, somos pessoas ruins e más e o nosso coração é distante de Deus, por que Deus nos salva? Como Deus pode ser justo salvando pessoas ruins? Como Deus pode ser justo salvando, por exemplo, o ladrão da cruz, que estava pagando pelo crime dele, pagando pela insurreição e provavelmente assassinato que ele cometeu? A pergunta de Paulo na carta aos Romanos é: como é revelada a justiça de Deus? E a estrutura que Paulo coloca na carta é que a justiça de Deus, que o Evangelho, ele só vai fazer sentido se a gente entender a nossa condição. O Evangelho e a obra de Cristo na cruz só faz sentido na nossa cabeça se a gente entender quem nós somos. Qual é a nossa natureza? Qual é a nossa condição? Por isso, sem o capítulo 1, 2 e 3, a carta aos Romanos não faz sentido algum. Por isso, não é lógico e não é saudável a gente amar Romanos 8:1, de que não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus, sem entender Romanos 3, de que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e somos totalmente pecadores depravados. Não faz sentido a obra de cruz para nós, se nós não entendermos que nós precisamos de um Salvador. Por isso, Paulo, na primeira sessão da carta, ele vai explicar o porquê você e eu precisamos ser salvos. Essa é uma pergunta extremamente importante, porque hoje em dia nós vivemos em época que a gente já tem visto desde a escola bíblica, que é uma época secularizada de pessoas com cada vez mais acesso à informação. E eu não sei se você já teve a oportunidade ou a experiência de pregar o Evangelho para uma pessoa irreligiosa, para algum ateu. E talvez alguma das dúvidas, das principais que eles têm é: por que eu preciso ser salvo? Eu vou ser salvo do quê? E isso é grande parte culpa nossa, porque nós esquecemos Romanos 1, 2 e 3 e começamos a pregar um evangelho distorcido da porta larga do Jesus que transforma a história. Então nós criamos um evangelho que faz sentido para o pobre, para o marginalizado, para aquele que sofre. Mas e para o que não sofre? E para o que não é marginalizado? Será que esse evangelho também faz sentido? Começamos a trocar o conteúdo do evangelho verdadeiro, que apresenta a nossa condição, para um evangelho que vai mudar a história sua no reino dos homens. Mas a grande questão é: e se você já tiver uma vida boa no reino dos homens? E se você já for rico? E se você já for feliz? E se você já ajudar alguma instituição? Se você já ajudar alguma ONG? Se você for uma pessoa boa? Para que lhe serve o evangelho então? Se Cristo não precisa mais mudar a sua história, se Cristo não precisa de nenhum plano maravilhoso para você, porque se você já é bem-sucedido. Por isso, o evangelho só faz sentido se a gente entende quem nós somos e a nossa condição. Por isso, Paulo, ao apresentar a nossa condição, ele vem apresentar para nós, nessa manhã de sábado, por que nós precisamos de um Salvador. Por que a gente precisa de salvação? Por que tanto o rico quanto o pobre precisa de salvação? Por que tanto o judeu quanto o gentil precisa de salvação? Por que qualquer ser humano na história precisa ser salvo? Do que ele precisa ser salvo? Por que ele precisa de um Salvador? É isso que a gente, nessa manhã, vamos ver através da depravação total, a condição da humanidade. Por isso, em primeiro lugar, ainda em título introdutório, é importante a gente entender o que significa a depravação total.
Talvez em algum momento da sua vida você tenha visto ou não esse termo e possa de fato te assustar. O que significa depravação total? Depravação total, esse termo, esse conceito, ele surge com Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, que começa a falar que o ser humano está totalmente depravado. Depois de Agostinho, teólogos como Lutero, Calvino e outros da Reforma Protestante dão prosseguimento a esse pensamento. Por quê? Porque na Idade Média a Igreja Católica fez uma ruptura com esse pensamento. A Igreja Católica Apostólica Romana começou a defender que a salvação não é exclusivamente pela fé, mas ela é pela fé e também pelas obras. Então, nós precisamos das nossas boas obras para sermos salvos, rompendo com a ideia desde Agostinho de que a salvação é exclusiva pela fé, porque nós somos totalmente depravados. Então é só com a Reforma Protestante que esse termo, que essa ideia, que esse pensamento volta para as igrejas e volta a ser defendido. Mas o que de fato significa? Depravação total nada mais é do que a clara expressão da nossa condição totalmente distante de Deus. Falar sobre depravação total é falar que nós, enquanto seres humanos, nascemos totalmente distantes de Deus. E nós somos incapazes de sermos salvos por conta própria. E não existe nenhuma obra que a gente faça que vai fazer com que a gente mereça salvação. É como Isaías fala no seu capítulo, se não me engano, 58. As nossas melhores obras são como os trapos de imundícia diante de Deus. Não há mérito nosso diante de Deus. Por isso, quando a gente lê Isaías capítulo 6, aquele texto famoso que a gente vê os serafins voando, a gente vê qual é a reação de Isaías, profeta de Deus, quando olha para Deus. Sou um homem impuro, de lábios impuros. A depravação total é a realidade da nossa condição pecaminosa diante de Deus. A depravação total é a realidade de que todos os seres humanos que nascem totalmente presos e entregues ao pecado. A gente nasce refém do pecado, a gente nasce preso e escravo dos nossos próprios desejos e das nossas próprias maldades. É como o próprio Paulo fala em Efésios 2, texto famoso que eu amo ler com vocês, de que nós estávamos e nascemos mortos nas nossas transgressões e seguimos os nossos desejos. O que Paulo fala sobre depravação total é que o nosso coração é um coração enganoso, é um coração peludo. É um coração de pedra, e nós nascemos assim. Nós não somos bons. E aí a primeira dúvida que vem é, então não existe bondade no mundo? É impossível um ateu ser bonzinho? Não. Depravação total é sobre ações que nos levem à salvação. Porque existe a graça de Deus no mundo apesar do pecado. E essa graça comum faz com que mesmo homens e mulheres que não conheçam a Deus possam praticar atos de bondade. Mas depravação total significa que não existe nenhum ato de bondade praticado por ninguém que o faça merecer a salvação, nem que o aproxime de Deus. Porque o próprio texto de Romanos vai falar que todos pecaram e estão destituídos da graça, da glória de Deus. Por isso, Paulo, em Romanos 3, ele tem alguns propósitos, algumas intenções. A primeira intenção de Paulo, através desse texto, é mostrar que não existe um justo sequer, mas que toda a humanidade está debaixo do pecado. Essa expressão debaixo, na língua original, não é simplesmente eu peco, mas é muito mais sobre a minha condição, a minha natureza. Eu sou refém do pecado. Tudo que eu sei fazer é pecar. Eu não sei deixar de pecar e eu não consigo deixar de pecar. É isso que Paulo quer dizer com a expressão de que todos estão debaixo do pecado. Além disso, a gente vê que a ideia de Paulo é preparar o leitor para o versículo 21. Para que o versículo 21 de Romanos 3 faça sentido, é importante que Paulo fale o que ele falou no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3 sobre a nossa condição da humanidade. E para isso eu vou ler alguns fragmentos desses 3 capítulos para a gente entender o que Paulo está querendo dizer, o que Paulo está afirmando sobre quem nós somos e como nós somos.
Romanos 1, olha o que diz a partir do versículo 20. Pois desde a criação, os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder, sua bondade, sua misericórdia, a natureza divina, têm sido demonstrados claramente à criação, de tal forma que os homens são indesculpáveis. Ou seja, todas as pessoas do universo que já nasceram não têm nenhuma desculpa diante de Deus. Porque Deus, ele se revela através da criação, desde a fundação do mundo. Por isso, aquele argumento de que o pobre indígena, que viveu há 500 anos atrás e não teve acesso ao Evangelho, talvez ele tenha alguma chance de salvação pela misericórdia e graça de Deus, não é bíblico. Porque Deus está afirmando que todos são indesculpáveis diante dele. Porque Deus se revela através da criação. Só que os homens, como continua o texto, versículo 21, em vez de glorificarem e enxergarem Deus na criação, eles trocaram a imagem do Deus verdadeiro, como diz no versículo 25, pela mentira, servindo a criatura ou a criação em vez do Criador, adorando o sol, adorando a lua, adorando os animais, em vez de adorar o Criador. Por isso eles são indesculpáveis. Então, a primeira afirmação de Paulo sobre a nossa condição enquanto seres humanos é que nós somos indesculpáveis diante de Deus. Não existe desculpa para nós. Não tem como a gente ir até Deus e falar, Deus, mas eu sou assim por causa da minha criação, eu sou assim por causa da minha cultura, eu não tenho culpa. Não cola. Diante de Deus, nós somos indesculpáveis. Além disso, Paulo começa a falar que não só isso, mas que a humanidade, nós desprezamos o conhecimento de Deus, e então Deus nos entregou ao pecado. E aí olha o que ele fala, versículo 29 ao 32, é uma coletânea de adjetivos pesados que Paulo fala sobre quem é você e quem sou eu diante de Deus sem Cristo. Por isso, eles se tornaram de toda sorte injustos, com toda maldade, cobiça e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus. Insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem os pais. São insensatos, desleais, insensíveis e sem misericórdia. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que tais pessoas não só merecem a morte, mas eles continuam a praticar e a aprovar os que praticam isso. Então, o primeiro cenário que o apóstolo dá é esse diagnóstico de quem nós somos, como é o seu e o meu coração. Um coração mau, um coração caído, um coração não só afetado pelo pecado, mas um coração escravo do pecado. E aí, em Romanos capítulo 2, Paulo vai falar que os judeus também são assim. Por isso, talvez você pense, não, mas o capítulo 1 é para quem é fora da igreja. O capítulo 1 é para quem não nasceu na igreja. Eu não. Eu fui apresentado na igreja quando eu nasci. Eu não. Eu sou filho de alguém. Eu não. Eu sou crente. Meu pai me leva na igreja desde o começo. Mas Paulo mostra em Romanos capítulo 2 que tanto os que nascem na igreja quanto os que nascem fora da igreja, tanto os judeus quanto os gentios, todos estão debaixo da mesma condição. O lugar onde a gente nasce, a nossa família, o nosso sobrenome ou a nossa cultura não influencia em nada a nossa realidade quanto pecadores totalmente depravados. Paulo, ele vem falar no versículo 3, que concluiremos então, que é o texto que lemos. Temos alguma vantagem, nós judeus, nós que nascemos na igreja? De maneira nenhuma. Demonstramos que ambos, tanto quem nasce na igreja, os judeus, quanto quem é gentil e nasce no mundo, todos estão debaixo do pecado. E aí, nesse capítulo, Paulo ele faz uma coletânea de citações dos Salmos. Paulo cita Salmo 48 não. Paulo cita Salmo 14, Salmo 53, diversos textos bíblicos para argumentar que, de fato, todos pecaram e todos são pecadores. Não há um justo sequer. Ninguém busca Deus. Por isso, Paulo ele conclui
no versículo 19 e 20, que ninguém é capaz de ser declarado justo diante da lei, porque na verdade é através da lei que a gente percebe o quão pecador a gente é. Então, os mandamentos, as doutrinas, as leis não servem para nos salvar, não servem para nos santificar. Porque quando a gente olha para a lei, quando a gente olha para os mandamentos, só realça a nossa percepção de quão pecador a gente é. Porque a verdade é que nós não cumprimos a lei como deveríamos. A verdade é que nós não obedecemos como deveríamos. A verdade é que a gente não consegue ter atitude nenhuma da qual nos faça merecer a salvação. Então a lei não é para nos salvar. Os mandamentos, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, as regras, as instruções não revelam que nós podemos ser salvos se nós a cumprirmos. Só revela o quão pecador a gente é, que mesmo Deus escrevendo, nos mostrando, ainda assim nós não fazemos, não cumprimos e desobedecemos. Por isso, ninguém será declarado justo pelas obras da lei. Porque, na verdade, é por meio da lei que a gente se torna consciente de que a gente é pecador. É porque está escrito, guarda o dia do sábado na lei. E a gente não consegue guardar como deveríamos. Que faz a gente consciente do pecado da nossa natureza. É porque está escrito, não roube na lei. Mas ainda assim, a gente prefere comprar a camiseta de time de R$40, que foi feito por algum tailandês. É porque está escrito, não matarás na lei, mas ainda assim proferimos palavras odiosas aos nossos irmãos. E Jesus fala que isso também é um homicídio que nos dá a ideia de que nós não cumprimos a lei. Então a gente não é guardião da lei. A gente não é salvo pela lei, a gente não cumpre a lei. Através da lei eu só consigo perceber o quão pecador eu sou e o quanto distante eu estou de Deus. Porque quando nós olhamos para a lei santa e perfeita de Deus, realça a nossa condição de pecador depravado ao que Deus quer de nós. Por isso, é através dessa ideia, é através dessa verdade, dessa concepção e percepção que todo o evangelho é construído. Se você não entender que você é um ser humano totalmente depravado e um miserável pecador, que não merece nada diante de Deus, e nenhuma atitude sua é capaz de fazer Deus ficar feliz com você, e nem de te salvar, você nunca entendeu o evangelho ainda. Você nunca entendeu a obra de Cristo por você ainda. E esse é o perigo do legalismo. É a gente se aproximar de Deus através das nossas obras e dos nossos méritos, acreditando que se a gente for um filho bonzinho, o nosso pai vai bater palma para a gente. Mas, na verdade, a Bíblia revela que nós somos os filhos maus. Os filhos que pegam a herança e torram tudo com os prazeres. Nós somos os filhos que não honram. Como o próprio texto diz, nós somos os que desobedecem os pais. E mais do que pais terrenos, desobedecemos através de Adão e Eva, o nosso Pai Celestial. E através do pecado de Adão, nós temos essa corrupção herdada, hereditária. Toda criança, todo homem, toda mulher que nasce no mundo, nasce com essa natureza pecaminosa, cruel e presa, escrava do diabo. Por isso, meu irmão, independente da sua condição financeira, independente do seu conhecimento, independente do seu currículo, independente da sua família, independente de quem você precisa ser salvo, porque você é alguém totalmente depravado, porque eu sou alguém totalmente depravado. Então, independente de quem nós somos, independente de onde crescemos, nós precisamos ser salvos, em primeiro lugar, de nós mesmos. Porque, como a gente viu, nós somos ruins. Quando expostos a situações difíceis, o nosso coração revela as nossas maldades e quão ruim nós somos. Por isso, nós necessitamos de salvação, em primeiro lugar, de nós mesmos. O primeiro passo que Paulo coloca para fazer sentido o evangelho para você e para mim é você entender que você precisa ser salvo de você mesmo. Que a culpa das coisas não é só do diabo,
mas é do nosso coração ruim. Que a culpa não é das circunstâncias e da cultura que a gente cresceu, mas é da nossa personalidade difícil. Paulo, ele vem mostrar para a gente que a nossa cabeça, que a nossa fala, que a nossa percepção está totalmente corrompida por causa do pecado. E é só através da ação de Cristo, da salvação, que a gente pode ser transformado. Por isso, se você acredita que você consegue ser bonzinho, se você acredita que você consegue servir a Deus, se você acredita que você consegue viver sem Cristo, talvez essa salvação nunca tenha te alcançado. Porque a salvação em Cristo reside na compreensão de que nós somos totalmente incapazes e miseráveis pecadores diante de Deus, mortos nos nossos pecados, incapazes de fazer nada que preste. E em segundo lugar, Paulo vem falar sobre o nosso destino. Se a gente não entender qual é o nosso destino sem Cristo, não faz sentido a salvação. Nós vivemos nesse contexto onde o Evangelho tem virado um Evangelho de hipergraça, onde Deus vai salvar todo mundo, onde Deus ama o pecador, passa a mão na cabeça. E eu já falei muito sobre como isso é perigoso. Sobre essa ideia de Deus amar o pecador. E um exemplo que eu gosto de usar, e para mim é um exemplo perfeito, imagina que você vai evangelizar uma pessoa dizendo que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Só que essa pessoa que você vai evangelizar é um homem. E esse homem, ele trabalha numa empresa e é casado. Só que apesar de ser casado, ele tem um relacionamento extraconjugal com outras 4 mulheres da empresa dele. Além disso, ele também, por ter um cargo de chefia na empresa, ele tem muito dinheiro, ele é acostumado a fazer pedaladas fiscais, não declarar imposto de renda em tudo, pagar em dinheiro para não constar, fazer um mequetrefe ali, fazer uma coisa ali, desviar um pouquinho. Então ele é acostumado com isso. Ele é um cara que rouba, ele é um cara que trai, ele é um cara que vive na maldade e pior de tudo, ele vive bem. A consciência dele não pesa. Aliás, ele pensa que essa é a única vida e a gente está para viver o hoje. Até porque a esposa dele também o trai, eles vivem num relacionamento mais aberto. E para eles está tudo bem, eles estão felizes assim. E aí você encontra esse homem na rua e fala, meu irmão, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Qual será a reação desse homem? Na minha cabeça ele vai falar, agora pronto, graças a Deus. Se antes eu já estava fazendo tudo isso, agora que eu tenho o aval e o amor do Senhor por mim fazendo tudo isso, agora que eu vou fazer mais ainda. É uma coisa extremamente ilógica. Não faz sentido. Primeiro porque o pecado não acontece sozinho. O pecado não é uma força magnética, não é uma lei de Newton, que está aí rondando o universo e, peguei o pecado. Não. O pecado só existe se alguém peca. Se ninguém pecasse, não teria pecado. Adão e Eva cometeram o pecado e se tornaram alvos da ira de Deus, que está em Romanos capítulo 1. Portanto, a ira de Deus é derramada por toda a humanidade. A questão é que se Deus ama o pecador, então por que Deus matou Jesus na cruz? Se Deus ama o pecador, por que Cristo teve que colocar os espinhos de 5 centímetros de diâmetro no crânio? Se Ele ama o pecador. Se Ele ama o pecador, por que o único justo teve que sofrer as chibatadas da humanidade que merecia? Se ama o pecador, por que simplesmente não perdoou? Mas teve que massacrar o próprio Filho único na cruz até a morte. Por isso, o Evangelho só faz sentido com Romanos de 1 ao 3. Quando, em primeiro lugar, a gente entende a nossa condição como pecadores que estão debaixo da ira de Deus, pecadores que estão debaixo do desgosto de Deus, pecadores que são totalmente desprezíveis e que, em segundo lugar, têm como destino o inferno. Não importa o quão rico você seja, não importa o quão bom você seja, não importa o quão filantrópico você seja, sem Cristo, sem Jesus, você vai para o inferno. Não importa as obras boas, sem a cruz de Cristo, o nosso destino é a morte eterna. Não tem o que façamos que mude esse caminho. Não tem o que você cante, não tem o que você fale que possa mudar o destino final da sua jornada, que é ir para o inferno, como um pecador que nasceu através do pecado de Adão.
Não existe como mudar essa condição. Não tem atitude que você faça que faça você ir por outro caminho. E aí, o que Paulo está querendo incitar com Romanos 1, 2 e 3 é justamente essa pergunta. Se não tem o que eu fazer, se eu sou esse ser humano desprezível, e se o meu destino é inferno, o que eu faço? Como eu sou salvo? Como que eu posso ser salvo? Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ser refém do meu coração pecaminoso. Eu não quero ser escravo do pecado. Como eu me liberto dessa condição? Como eu me liberto dessa realidade da humanidade? É essa pergunta que Paulo instiga a gente através de Romanos 3, do versículo 9 até o versículo 20. É isso que você e eu devemos ter no nosso coração quando a gente é exposto à verdade de Deus. Como um ser humano tão desprezível como eu sou e pecador como eu sou, que merecia o inferno, pode ser salvo. E por isso eu quero caminhar já para a última divisão do sermão, que é aí que Paulo entra com o argumento principal da carta aos Romanos que a gente viu no princípio. Romanos 1, versículo 17. Você é salvo através da justiça de Deus, que é pela fé e não pelas obras. Romanos 3, se tivesse acabado pelo 20, não teria solução. Se tivesse acabado no versículo 20, não teria esperança, não teria jeito. Mas glória a Deus, porque Paulo continua escrevendo e relata, versículo 21 até o versículo 28. Agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, que é independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por causa da sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu, isso é, Jesus, como sacrifício para expiação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar a sua justiça. Isso porque, na tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? Foi excluído. Baseado em que princípio? Nas obras? Não, no princípio da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Por isso Paulo ele conclui essa sessão falando que a solução da salvação, da nossa condição, da nossa depravação total, não está nas nossas obras, não está nos nossos méritos, não está na nossa percepção, no nosso QI alto ou não, mas está em Cristo Jesus. Ele é a solução da nossa natureza, Ele é a solução do nosso destino, é somente Cristo e somente a fé em Cristo que é capaz de te salvar. Por isso o motivo de vanglória é excluído, porque eu não tenho mérito nenhum diante de Deus, porque eu fui salvo pela graça dEle e não pelas minhas obras. E ele responde aquela pergunta que a gente fez no início: como Deus será justo salvando pecadores? Se Deus é justiça e juízo, e Ele deve punir o pecado, como Ele continua justo, salvando esses pecadores dos quais Ele não gosta e tem a ira sobre? A resposta está em Cristo Jesus, o homem e o Deus Jesus Cristo, que levou sobre si os nossos pecados e a ira de Deus. A ira de Deus que era destinada para a humanidade, a ira e o juízo de Deus que era destinado para mim e para você, a responsabilidade dos nossos pecados e as consequências dos nossos pecados, que era para ser destinado sobre você e sobre mim, foi destinado para outra pessoa. Só que não foi para uma pessoa qualquer, não foi simplesmente para um descendente de Adão,
que já nasce totalmente depravado, mas foi para um homem que nasce sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, mas que também é descendente de Maria, se tornando o mediador perfeito entre Deus e os homens, aquele que é totalmente, verdadeiramente Deus, mas também é verdadeiramente homem, sendo a ponte perfeita entre a humanidade e entre Deus. O sacerdócio que Adão não pôde fazer, o sacerdócio que Arão não pôde cumprir, a lei de Moisés que não pôde ligar Deus com os homens, Cristo a liga através da sua vida. Por isso Ele é o caminho, Ele é o sacerdote e Ele é a oferta perfeita, porque Ele nos ligou, a humanidade caída e perdida, com o Deus santo e justo. E foi através dos nossos pecados direcionados a Jesus, e através da morte de cruz, por Cristo, por nossa causa, que nós podemos ser salvos. Porque na cruz Deus está trocando de lugar conosco. Na cruz Deus está substituindo a consequência com a dele. Porque o texto de Romanos é muito prático. Todos pecaram e estão instituídos. E o salário do pecado é a morte. Então todos os que pecaram merecem morrer. Logo, quem não pecou merece viver. Mas na cruz Jesus inverte a lógica. Aquele que merecia a vida, aquele que era o mais belo, aquele que era o mais perfeito, o único que merecia o aplauso de Deus, troca de lugar conosco. De modo que através da obediência e da vida perfeita de Cristo na cruz, Ele oferece essa mudança de lugar para a gente. Para que Ele, que merecia a vida, trocasse de lugar com a gente que merece a morte. Logo, todos os que tiverem fé em Jesus, independente do que fez no passado, independente de quem seja hoje, através da fé nessa obra, é capaz de ser salvo. Porque na cruz Jesus está entregando a vida, a obediência. Na cruz Jesus está entregando toda a gratidão que o Pai tinha a Ele, a nós, de maneira gratuita. De modo que Ele absorveu as nossas consequências sobre Ele até a morte. Mas ressuscitou, mostrando que o sacrifício foi aceito e mostrando que a morte não podia deter, evidenciando que todos aqueles que tiverem fé em Jesus não só são perdoados dos pecados, não só são libertos dessa culpa da depravação total, não só são livres da escravidão de Satanás e do pecado, mas têm também um futuro glorioso, do qual, como diz em Romanos 8, aqueles que têm o Espírito de Jesus Cristo nos corações, assim como Jesus ressuscitou dos mortos, também ressuscitará os nossos corpos mortais, Romanos 8, 11. É por causa dessa interrupção na história e sacrifício e obra gloriosa de Cristo que você e eu, pecadores que estavam perdidos e mereciam o inferno, hoje tem o céu como garantia, herança e esperança. Por isso, eu quero concluir com você, trazendo algumas reflexões finais práticas para a gente. Em primeiro lugar, o texto de Romanos e a mensagem de hoje nos ensina que o pecado não é simplesmente uma ação humana, mas ele é uma condição que todos nascem. E isso se dá e se revela como aplicação prática de que o problema do mundo não é a política, o problema do mundo não é econômico, o problema do mundo é um problema do pecado. Por isso não importa quem se assente na cadeira presidencial, não importa, se eu não me engano, os 512 deputados que tiver na Câmara, muito menos os senadores que ocuparem o Congresso. A solução não é política. De igual maneira, a solução não é econômica. Se eles aprovarem a isenção de R$5.000 para imposto de renda, o Brasil não será salvo. E nem o mundo será salvo. Se o lado político A ou B assumir a presidência da República, não vai interferir em nada. Até porque já está profetizado tudo que vai acontecer no Apocalipse. E querendo você ou não, o anticristo vai aparecer. E vai começar um reino que não tem nada a ver com Deus. Por isso a salvação e o problema da humanidade não está na política. A solução não está em colocar bons homens nas cadeiras presidenciais. A solução não está na economia.
A solução não está em trabalhar um pouco mais, em estudar um pouco mais. Porque o problema não é esse. O problema é o pecado, o problema é essa condição que assola a humanidade. O problema é que nós nascemos rumo ao inferno e totalmente distantes da graça de Deus e homens e mulheres ruins. Esse é o problema. E a solução não vem com política, a solução não vem com coisas ou obras humanas. Mas a solução só é através da fé em Cristo, que transforma o pior dos pecadores em alguém que é transformado, redimido e uma nova criatura pela graça. Por isso não vejo o pecado como uma ação, mas como uma condição que é a causa de todos os problemas da humanidade. E a solução se chama Jesus Cristo e a obra da cruz dele. Em segundo lugar, o texto hoje nos mostra pregarmos de maneira equilibrada. Não adianta pregar Romanos 3, 21. Não adianta pregar Romanos 8, 1. Não adianta pregar Jesus te ama, sem antes falar que Deus está irado contigo. Não adianta pregar Romanos 3, 21 ao 30, sem antes pregar Romanos 1, 2 e 3. Porque senão o evangelho não faz sentido e não serão conversões verdadeiras, mas conversões materialistas. Um exemplo disso que eu quero que você tenha comigo é que imagina que você tem um filho extremamente doente, que está passando por uma necessidade terrível. Você é ateu, você não acredita em Deus. Só que nesse momento de dor e de luta, o seu coração se abriu um pouco mais para a religião. E você está desesperado porque você não quer que o seu filho morra. Você tenta em diversas religiões, budismo, islamismo, umbanda, você tenta de tudo e nada acontece. E aí de repente você está andando na rua e vê uma igreja evangélica escrito tarde da libertação, culto da bênção. Venha e você vai receber aquilo que você deseja. Qual é a motivação que fez você entrar na igreja? Qual é a motivação que fez você ter um encontro com Cristo? Foi você ter reconhecido que é um miserável pecador que precisa de salvação? Ou foi você querer alguma bênção de Deus em troca do seu esforço? Ou desesperadamente buscando uma solução para uma realidade que Deus possa curar você 10 vezes na sua vida, você vai morrer de qualquer jeito. Por isso, em segundo lugar, esse texto nos mostra uma pregação equilibrada. Que não existe evangelho de boa notícia sem antes ter a má notícia de que nós estamos debaixo do pecado sem Cristo. E em terceiro e último lugar, a reflexão de hoje nos traz um evangelho acolhedor e de amor. Muitos usam esses textos para falar de um evangelho odioso, mas na verdade é através desse tema que o evangelho é um evangelho poderoso para a salvação de qualquer pessoa. Por isso, através do evangelho verdadeiro de Cristo, não importa o que você fez no passado, não importa quem você é hoje, não importa o que você fez na sua semana, não importa se as suas obras eram más ou ruins, não importa o contexto que você foi criado, há salvação de Deus para você, há perdão para os seus pecados, há perdão para a sua natureza, há solução para você e se chama Jesus. Por isso, não importa quem você seja, não importa quem você foi, através do Evangelho você pode ser salvo. Porque o Evangelho é salvação para todos, desde os piores pecadores, dos quais nós somos os principais. Por isso eu vou pedir para você ficar de pé em nome de Jesus. Isso nos leva a termos convicção do pecado, mas nos leva a uma humilhação constante, de que nós somos totalmente dependentes e necessitados de Jesus. Por isso, o nosso culto não é sobre a gente fazer obras mirabolantes para Deus se agradar com a gente. O culto não é sobre um Deus que está sentado no trono de braços cruzados, analisando o que a gente está fazendo ou não e vai dar uma nota no final. Porque se assim fosse, nossa nota seria 0. Mas o culto é muito mais sobre um Deus que olha para pecadores incapazes, que não merecem nada, e mesmo assim os ama. O culto é sobre um Deus que se manifesta poderosamente para pessoas que não merecem.
E mesmo que a gente não mereça, Ele nos abençoa e nos salva. Por isso o culto não é sobre o que a gente faz a Deus, mas o culto é sobre o que Deus fez por nós. E continua fazendo todos os cultos, nos abençoando através da cruz de Cristo. Por isso, através dessa reflexão, não tem como nosso coração não ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez. E não tem como a gente ter uma postura constante de misericórdia, dependência, gratidão e amor à obra de Cristo. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, que nós possamos sair daqui entendendo que apesar da nossa condição ter sido herdada como alguém que é totalmente depravado, em Cristo Ele nos salvou e nos deu uma nova vida. Você não precisa ser mais refém dos seus pecados. Você não precisa mais ser escravo do diabo. Você não precisa mais ser refém dos problemas do mundo. Você pode ser salvo hoje. Você pode ser liberto hoje. Você pode ser transformado hoje, através da cruz de Cristo que te dá uma nova natureza. Por isso eu quero orar por sua vida e eu quero que você feche seus olhos. E a gente vai orar junto para que esse sacrifício seja poderoso nos nossos corações, para transformar quem nós somos. Feche seus olhos. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Pai, por mais uma reflexão nessa tarde de sábado. Obrigado por nos acordar e nos chacoalhar a essa realidade de quem nós somos diante de Deus e de quem nós éramos antes de Cristo. Não deixe nunca que os nossos olhos se ofusquem. Não deixe que a gente se perca e esqueça essa realidade fundamental da nossa condição sem Cristo, de quem nós éramos antes de Jesus nos salvar. Que essa verdade venha moldar o jeito que a gente vive, venha moldar o jeito que a gente prega, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente age. Por isso eu peço perdão pelos meus pecados, perdão pelos nossos pecados. Perdão por muitas vezes insistirmos no erro e darmos ouvido à nossa antiga natureza em vez de vivermos a nova. Eu oro para que o Senhor venha nos fortalecer e nos dar graça e capacidade de continuarmos vivendo na nova natureza que o Senhor nos garantiu na cruz. Que através da cruz de Cristo, os nossos vícios sejam libertos, os nossos pecados sejam perdoados e nós possamos afirmar que sobre nós não existe mais nenhuma condenação, porque nós, pela fé de Cristo, fomos salvos. Que o Senhor venha poderosamente salvar os nossos corações de nós mesmos e do nosso destino que tínhamos antes de Cristo. Que o Senhor venha poderosamente continuar salvando pecadores do inferno e os levando ao céu. Que nós possamos sair daqui hoje em missão, com um propósito a ser feito, manifestar esse evangelho verdadeiro, aonde quer que estejamos inseridos. E nós cremos que esse evangelho será para sempre o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Eu te convido a louvar ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus.